Dia 170, Isaías capítulo 1 ao capítulo 5. O capítulo 1 descreve uma mensagem de condenação e exortação dirigida ao povo de Israel. Isaías, o profeta do Senhor, é chamado a proclamar a palavra de Deus ao reino de Judá durante um período de decadência espiritual e moral. Isaías começa por revelar a rebelião do povo contra Deus, descrevendo-os como uma nação pecadora e culpada. Ele aponta seus atos de rebeldia, injustiça e corrupção social, destacando como suas ações se distanciariam dos princípios de Deus. Isaías lamenta a condição do povo, enfatizando que eles se afastaram de Deus e trilharam um caminho de autodestruição. O profeta destaca que a adoração vazia e ritualística não é suficiente para agradar a Deus. Ele enfatiza que Deus requer um coração contrito e uma vida de retidão, destacando a importância da justiça e do cuidado com os oprimidos. Isaías exorta o povo a abandonar seus maus caminhos, lavar-se da impureza e voltar ao Senhor com sinceridade. No entanto, o profeta também anuncia o juízo iminente que virá sobre a nação devido à sua rebelião. Ele descreve como a cidade de Jerusalém, uma vez conhecida por sua justiça, tornou-se uma cidade de violência e iniquidade. Isaías fala da devastação que está por vir, onde a cidade será destruída e o povo será levado cativo. Apesar da mensagem de condenação, Isaías oferece esperança ao povo, apresentando a possibilidade de redenção. Ele convida o povo a se voltar para Deus, a buscar a justiça e a reconciliação com Ele. Isaías promete que se eles se arrependerem e retornarem ao Senhor, haverá perdão e restauração. No capítulo 2, Isaías apresenta uma visão profética sobre o futuro glorioso de Jerusalém e do reino de Deus. Isaías descreve uma época em que todas as nações se voltarão para Deus e buscarão sua orientação. O profeta começa descrevendo Jerusalém como o ponto central das nações, onde pessoas de diferentes culturas e origens virão em busca da palavra do Senhor. Isaías fala da elevação de Jerusalém, onde o monte do templo será exaltado acima das montanhas e todas as nações fluirão para ele. Nessa visão, Isaías descreve como Deus ensinará seus caminhos às nações e como elas abandonarão a guerra e buscarão a paz. As espadas serão transformadas em arados e as lanças em podadeiras, simbolizando um tempo de paz e harmonia. O profeta também faz uma chamada ao povo de Israel para se arrepender de seus caminhos errados e voltar-se para Deus. Ele adverte que o dia do Senhor está próximo, quando ele julgará todas as nações e estabelecerá sua justiça na terra. Isaías enfatiza que aqueles que confiam em ídolos e práticas vãs serão humilhados, enquanto aqueles que confiam no Senhor serão exaltados. No capítulo 3, Isaías retrata um cenário de juízo iminente sobre Jerusalém e Judá, devido à corrupção e opressão que permeiam a sociedade. Isaías descreve a decadência moral e social do povo e aponta as consequências que virão como resultado de suas ações. O profeta começa destacando o colapso da liderança em Judá. Ele descreve como Deus removerá os sustentáculos e recursos do povo, deixando-os em uma situação de desordem e caos. Homens sem habilidade serão designados para liderar, e a falta de orientação adequada resultará em um estado de confusão. Isaías aponta para a condição das mulheres em particular, acusando-as de vaidade, arrogância e promiscuidade. Ele prediz que a beleza das mulheres será substituída pela desolação e humilhação, pois elas serão privadas de seus adornos e posições privilegiadas. O profeta também denuncia os líderes corruptos e gananciosos que exploram o povo. Ele enfatiza que Deus os julgará por suas práticas injustas e egoístas. Isaías descreve como o povo será oprimido e os necessitados serão deixados à mercê daqueles que buscam seu próprio benefício. Apesar da atmosfera sombria, Isaías deixa espaço para a esperança. Ele aponta para um remanescente fiel que será preservado e abençoado pelo Senhor. Esses poucos justos serão recompensados e receberão o cuidado e a provisão divina, enquanto os ímpios enfrentarão a destruição. O capítulo 4 é uma continuação da mensagem profética sobre o futuro de Jerusalém e de Judá. Neste capítulo, o profeta Isaías descreve uma visão do futuro glorioso de Jerusalém e a restauração que ocorrerá após um período de julgamento e purificação. Isaías começa descrevendo um cenário em que 7 mulheres agarram um único homem, buscando casamento para terem sua honra restaurada. Isso sugere um tempo em que haverá escassez de homens na sociedade, possivelmente devido à guerra ou a outros eventos catastróficos. As mulheres estão dispostas a renunciar a qualquer coisa para serem consideradas casadas e terem uma família. No entanto, o foco principal deste capítulo é a promessa de restauração divina. Isaías afirma que naquele dia o Senhor trará glória e beleza a Jerusalém. Ele purificará a cidade e seus habitantes do pecado e da impureza através do espírito de julgamento e fogo. O profeta menciona uma nuvem de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo à noite, que será uma proteção divina sobre toda a cidade. Será como uma tenda ou um abrigo para os filhos de Israel, fornecendo sombra contra o calor do sol e refúgio contra a tempestade e chuvas. Nesse período de restauração, Deus removerá a impureza das filhas de Sião e lavará o sangue impuro de Jerusalém por meio do espírito de justiça e do espírito de purificação. Somente depois disso, a justiça e a retidão serão restauradas na cidade. Isaías conclui o capítulo profetizando que aqueles que permanecerem em Jerusalém serão chamados de escritos para a vida e serão preservados durante esse tempo de julgamento e purificação. Esses sobreviventes serão testemunhas vivas da glória de Deus em Jerusalém e serão chamados de santos. O capítulo 5 de Isaías é conhecido como o Cântico da Vinha ou a Parábola da Vinha.
Neste capítulo, o profeta Isaías usa a metáfora de uma vinha para transmitir uma mensagem de julgamento e condenação contra o povo de Israel. Isaías começa descrevendo como Deus cuidou da vinha, preparando um terreno fértil e removendo pedras e ervas daninhas. Ele plantou uvas escolhidas, esperando que elas produzissem uvas boas e doces. No entanto, quando chegou a hora de escolher as uvas, a vinha produziu apenas uvas azedas e amargas. Deus então pergunta: o que mais eu poderia ter feito pela minha vinha que não tenha sido feito? Ele esperava justiça e retidão, mas encontrou apenas injustiça e violência. Em resposta à maldade do povo, Deus declara que removerá a proteção e bênção sobre Israel. Ele permitirá que a vinha seja destruída e devastada. Isaías descreve uma série de julgamentos que virão sobre a nação por causa de sua infidelidade. Deus removerá sua bênção, permitindo que estrangeiros devorem a terra e causando uma série de calamidades, como seca, fome e guerra. A destruição será generalizada e afetará toda a sociedade, desde os poderosos até os humildes. No final do capítulo, Isaías afirma que a ira de Deus não será totalmente executada, deixando uma esperança de restauração futura. Ele menciona que Deus ainda terá compaixão e preservará um remanescente fiel. Apesar do julgamento iminente, há a promessa de um futuro redentor. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares, que Deus te abençoe e até a próxima.